E nessa manhã, Deus ele tocou em meu coração para falar sobre um assunto referente ao que acontece nos nossos dias a dias, né? Crer. Crer em algo que não vemos, né? Vai falar sobre antes você precisa crer. Como crer? Basicamente, né? A gente sempre prefere ver para crer. Mas a palavra de Deus ela não fala dessa maneira. Tem muitos exemplos na Bíblia que falam sobre pessoas que foram curadas, pessoas que foram salvas por Deus, por intermédio de pessoas que até então fizeram esse trabalho. Mas Deus ele sempre proporciona momentos diferentes em cada vida de cada pessoa, independente de classe social, independente de cor, de idade, de religião, mas ele sempre está operando de forma diferente. Qual devido seja esse problema? Todos temos problemas, todos temos dificuldades, sabemos que temos. Eu acredito que aqui, mais que nunca, é um hospital cheio de pessoas enfermas, loucas para ser curadas e transformadas pelo amor de Jesus. O meu verso-alvo dessa manhã ele está situado em Marcos, no capítulo 5, versículo 21 a 24. E depois, o andamento do sermão, do 35 a 36. Mas primeiro, Marcos 5, 21 a 24. Nesse momento, do jeito que vocês estão, eu peço que os irmãos abaixem suas mãos e vão falar com Deus. Senhor amado Pai, nesse momento agora, que tu possa tocar no coração nosso, para que nós possamos realmente sair aqui com um entendimento perfeito, conforme a tua palavra vai ser falada nesse momento. Que tu possa tocar no meu coração, que tu possa realmente falar e exaltar apenas o teu nome. É isso que eu te peço em nome de Jesus, amém. Em Marcos capítulo 5, 21 a 24 e 35 a 36, temos aqui a experiência de uma pessoa importante na sociedade. Uma pessoa até então rica, culta, inteligente, que aparentemente tinha tudo para ser perfeito perante os olhos do ser humano. Jairo, por sua vez, além de ser um chefe na sinagoga, ele tinha um prestígio muito enorme perante a sociedade. Vamos dizer assim, nos dias de hoje, seria uma pessoa de alto escalão, uma pessoa que aparentemente a gente vê com os nossos próprios olhos humanos, uma pessoa perfeita, uma pessoa bonita, uma pessoa inteligente, uma pessoa que não teria problema nenhum perante nós, seres humanos. Mas sabemos que não é assim que funciona. Sabemos que na vida, muitas coisas, né, a gente acaba automaticamente transparecendo para o povo, como também não. E no caso aqui de Jairo, ele não transparecia isso. Ele não transparecia uma dificuldade grave que ele tinha naquele momento em sua vida. A doença de sua filha. Uma doença terminal. Uma doença que, vamos dizer assim, corroía os seus próprios ossos. Aqui praticamente todos são pai e mães, exceto eu acredito que um filho, acima de tudo, ele é a parte carnal de cada ser humano, né? Eu acredito que quando adoece um filho ou uma filha, o próprio mãe e o pai adoecem junto. Eu acredito que quando você está sozinho, você é sozinho, você se preocupa com as coisas momentâneas que o mundo proporciona e até com si próprio. Mas quando entra um filho na relação de um casal, praticamente isso é acabado. Toda aquela dedicação, todo aquele amor, aquele carinho, aquele afeto, a responsabilidade maior é agora de cuidar e zelar por boa educação do filho. E não era diferente com Jairo. Jairo não sabia o que mais fazer, não sabia o que mais compreender aquela situação. E Jesus, a história conta aqui, que ele estava vindo de um certo evangelismo, né? Vinha ele com os seus discípulos e de repente se deparou-se Jairo com essa situação. Jesus está naquela multidão e de fazer algo, acreditar que apenas ele poderia mudar aquela situação. A Bíblia nos fala assim, no capítulo 21 em diante,
Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e, vendo, prostrou-se aos seus pés. Ele insistentemente lhe explicou: minha filha está à morte. Vem, limpa as mãos sobre ele. Desculpa, irmãos. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que esteja salva e viverá. Veja, irmãos, que ele prostra-se a Deus, a Jesus, e nesse momento fala apenas uma coisa: que a filha dele está à morte. Ele não fala qual que é o motivo, ele não fala qual é a situação dela. Nesse momento, eu acredito nas aflições que temos cada um de nós, né? Muitas vezes a gente se apega com dificuldades que achamos e pensamos que é difícil de superá-las sozinho. E realmente é difícil. Deus, ele realmente proporciona a cada um de nós um momento de estarmos intimamente ligados com Ele. E esse momento, ele tem que ser deixado e acreditado por nós. Temos que realmente acreditar antes de ver isso, sem querer questionar algo. Muitas vezes, pensamos em botar nossas vontades, nossos desejos em primeiro lugar, mas esse não é o caminho. Jesus demonstra para nós que através desse amor maravilhoso que Ele nos tem proporcionado esse tempo de nossas vidas, é através dele que realmente conseguimos o êxito maior. Esperar nele é sempre o melhor. Ainda aqui continua assim, falava ele ainda quando, no capítulo 35, falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem dissera: tua filha já morreu, porque ainda incomoda os honestos. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, somente crê, ou crê somente. Vejamos a dificuldade que era daquele homem, um homem que tinha uma postura, uma reputação a zelar, era o chefe da sinagoga, era uma pessoa religiosa, culta, inteligente, um profissional que automaticamente na sociedade era visto como uma pessoa exemplar, uma pessoa que não tinha problemas e dificuldades nenhuma. Realmente, se ele era por os olhos humanos, não teria nenhuma, era um homem qualquer. Tinha sua família maravilhosa, tinha sua filha, até então, que ninguém sabia que estava doente. Mas o problema grave não está aqui. O problema grave é na situação de Jairo. Jairo se encontra numa situação assim, por todos esses motivos que eu falei, por ele ser uma pessoa culta, inteligente, uma pessoa que tem um respeito, uma responsabilidade, uma pessoa exemplar, porque tudo que ele fazia realmente era copiado. Todas as pessoas são assim. O ser humano é assim. O que eu faço lá fora reflete muito bem a outras pessoas. O Rodrigo é assim, eu quero ser que nem ele também. O Rodrigo é B, eu quero ser que nem ele B. Infelizmente, o ser humano é dessa forma. O ser humano, ele atribui os exemplos de outra, olha a dificuldade e também as qualidades das pessoas, para segui-las, para copiá-las. É uma moda, na verdade é uma moda. Uma moda quando ela sai na televisão, algo que está em relance naquele momento, ele é copiado pelas mulheres, pelos homens, todos fazemos isso. Querendo ou não, sem querer, nós fizemos. É um erro. Naquele momento surgiu a hipótese na cabeça de Jairo: como eu iria em Jesus? Se lembrarmos, Jesus, ele ia através de quem? Atrás de quem? De pessoas enfermas, de paralíticos, de cegos, de prostitutas, de doentes, de pessoas de baixo escalão. E ele, como uma pessoa de alto escalão, não poderia se submeter a essa humilhação perante nossos olhos. Ainda até Jesus, aonde iria através de pessoas que tinham esse tipo de problema. Aí muitos podem se perguntar: mas Rodrigo, Jairo era perfeito em tudo, tinha tudo para ser feliz. Realmente é verdade. Tinha tudo menos a sua filha. A dor que consumia seus ossos, a dor que estava naquele momento matando não só a filha, mas ele também, e a sua família em si, fez com que realmente esse preconceito, essa
humilhação que ele achava que era, estar perante Jesus, se prostrasse, devia se prostrar ao Senhor. E muitas vezes na vida da gente a gente pensa dessa forma também. Muitas vezes a gente tem um bom emprego, uma boa família, um bom carro, uma boa casa. É uma pessoa respeitada dentro da sociedade, mas não acreditamos no valor verdadeiro que vem de Deus. Não acreditamos que é Ele que nos dá tudo isso. Não acreditamos que é Deus que possa nos dar todas as nossas dificuldades. Muitas vezes estamos aqui hoje, perante a igreja, vemos ao sábado, lemos, cantamos, devolvemos nossos dízimos, mas estamos em problema, em constante conflito com nossa mente, com o nosso coração. Eu acredito nessa manhã, assim como eu, muitos de nós aqui, não sei se todos, mas eu acredito que a maioria, tem os seus problemas, tem as suas dificuldades, tem os seus pesares a cada momento. Talvez de enfermidade, talvez de dívidas, talvez de relacionamento em casa com a família, talvez do serviço, não sei. Mas Deus sabe. E Deus está dando nesse exato momento a oportunidade de nós acreditarmos no seu verdadeiro amor. Deus está dando a possibilidade, como deu para Jairo, de prostrar-se diante dele e dizer que precisamos da ajuda dele. Ele fala claramente que não temas, crê somente. É difícil, é complicado, não é fácil, mas é a única maneira que temos é através dele. Crer somente no amor verdadeiro de Jesus, que morreu um dia na cruz para salvar os nossos pecados. A Bíblia fala várias coisas em relação a acreditar em Deus. Eu nessa manhã eu quero botar alguns pontos pequenos, mas interessantes. Por exemplo, lá em Marcos, aqueles que tiverem a sua Bíblia acompanhem comigo, em Marcos 15 a 16, capítulo 16, capítulo 15, capítulo 16, 15 a 16, a palavra de Deus ela fala assim, ó. Disse-lhe Jesus, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Veja, irmãos, que ele não fala quem crer será batizado. Ele fala quem crer. Ele bota justamente a primeira palavra crer para nós realmente de propósito, saber que através de acreditar em algo que não sentimos nem vemos, que através dele temos que confiar, ter fé que realmente ele está perante aqui hoje conosco. É difícil? É. Para isso exigimos ter comunhão com ele. Para isso temos que ter um instante de intimidade com Jesus. Falar de nossos planos para ele. Falar realmente que precisamos e assumirmos que somos pecadores. E precisamos desse amor para realmente seguirmos com o nosso intuito principal, que é chegar um dia lá em cima, na cama celestial, e realmente acabar toda essa preocupação, essas dúvidas, essas dificuldades, esses problemas. Eu acredito que muitos devem estar pensando em seus problemas nesse momento. Como poderei executá-los, como poderei fazê-los, de que forma poderei fazê-los. Mas, irmãos, o primeiro passo é Jesus. Ele sim, ele vai mostrar como devemos agir. Esse é o primeiro passo. É o primeiro passo de realmente admitirmos que não somos capazes de sozinhos, por nós mesmos, resolver esses problemas. Mas temos um ser todo-poderoso que está a cada momento, a cada instante, prostrado a nós para nos ajudar. Em João 20, 29, a palavra de Deus diz assim, ó, disse Jesus, porque creste, bem-aventurados que viram e não creram. Desculpa, bem-aventurados que não viram e creram.
Veja mais uma vez que a palavra de Deus ela fala, não é aquele que vê que crê, mas aquele que crê. Crer que realmente ele pode ser a solução do nosso problema nessa manhã. Lá em 2 Reis, nós temos outra história maravilhosa. Em 2 Reis, no capítulo 5, versículo 1, ele conta a história de Naamã, quando é curado da lepra. Naamã, por sua vez, vocês também sabem essa história, Naamã era o grande comandante do exército da Síria. E, como Jairo, nessa mesma situação, ele também é uma pessoa muito prestigiada, principalmente pelo seu Senhor, pelo seu rei. Ele é uma pessoa que, acima de tudo, tinha as suas regalias, tinha a sua inteligência. Ele era uma pessoa inteligente, uma pessoa que sabia dominar bem a sua profissão, sabia reger bem o seu trabalho, mas também, como já ele tinha um grave problema, em vez de sua filha, agora ele mesmo. Ele tinha uma doença que praticamente na época era terminal. Vamos dizer, o câncer hoje era mais ou menos o que a lepra significava naquele momento da história do mundo. Era uma doença terminal. Quem tivesse lepra realmente era considerado uma pessoa que ia morrer. Em algum tempo, em alguns dias, ou talvez meses, mas ele ia morrer. E teve que ele, se passaram por provações, teve que ele ser levado até o Rio Jordão para poder ser banhado 7 vezes. Ele questionou, por que talvez aqui no capítulo 12 fala, não são porventura Abana e Fartar, rios e Damascos melhores do que todas as águas de Israel? Veja, irmãos, que muitas vezes a gente acha, uma situação de Naamã, que as nossas condições, as nossas escolhas são melhores daquela que Deus nos proporciona para resultar os nossos problemas. Mas veja que Deus, em toda a sua história, do começo da vida até o fim, Ele sempre levantou pessoas de menores escalão. Sempre botou situações pequenas para que o povo realmente desse valor. E nesse caso não foi diferente. O rio Abana de Fartar era muito melhor que o Rio Jordão. Mas Deus ele opera milagres em nossa vida através de coisas pequenas que não imaginamos. Coisas que para nós no olho do ser humano são coisas impuras, talvez, impossíveis, de dificuldade de chegá-las, mas para Deus não é assim. Deus ele trabalha através de coisas diferentes do que o nosso coração, os nossos sentimentos, nossos pensamentos não imaginam que sejam. Como a palavra de Deus fala, a nossa vontade não é de Deus e a vontade de Deus não é a nossa. Muitas vezes, como Jairo, o dinheiro, a fama, a reputação, a responsabilidade, ela fala muito mais alto que o ser humano. Mas não é motivo de garantia de alegria. Não é motivo de salvação. Não é motivo de cura, de milagres. Não é motivo de estarmos realmente contentes com a situação. Eu acredito que uma pessoa que ela se fecha no seu coração para não escutar ninguém falar, ela não vive tranquila, ela não vive feliz, ela não vive bem. Quando você é uma pessoa que está bem com todo mundo, que tem amigos em volta de você, que tem irmãos na própria igreja que os amam e você ama também, você é a pessoa mais alegre, você é a pessoa mais espontânea. Isso vem da onde? Vem de Deus. Nem dinheiro, nem fama, nada disso compra o verdadeiro amor de Deus. Deus ele sempre tem algo a mais a dar a cada um de nós. Por isso, irmãos, nessa manhã, como eu falei, meu sermão vai ser pequeno, mas que possa aqui, todos possamos sair nessa manhã com um pensamento. Que precisamos, acima de tudo, antes crer. Antes crer no seu milagre. Antes crer no seu poder de mudar as coisas, de mudar o rumo. Ele fez isso com o leproso. Ele fez isso com os doentes, ele deu a cura.
ele fez o cego enxergar, ele transformou o coração de pecado, de impureza, no coração puro da prostituta. Ele fez com que todos nós, através dele, possamos ser salvos.